que é feita a composição desse preço. Então, aquele valor que a gente vê ali na prática, na hora que a gente chega lá no posto e pede para abastecer, né, que a gente vê lá na plaquinha, é muito mais do que só o ICMS. E tem outras questões econômicas do pano de fundo, como o Pedro comentou, por exemplo, que diz respeito à inflação, que diz respeito à necessidade que a gente tem, então, de importar, né, o petróleo por conta da exploração, enfim. Então, na hora que a gente fala sobre a repercussão desse preço no dia a dia, nós estamos falando aí de vários custos envolvidos, inclusive a situação atual econômica do mundo, né? A pandemia ela teve várias consequências. A primeira as transações internacionais ficaram mais difíceis. Então, os países se tornaram mais exigentes, recebendo cargas internacionais, pessoas. Então, isso atrapalhou as transações internacionais. Está faltando container, só para vocês terem ideia, né? Está com uma dificuldade em container. A carga internacional quase dobrou de preço. Né? Um container na China para o Brasil para a China, ficou muito mais caro, está mais difícil o transporte internacional. Então, a inflação ela ocorre no mundo inteiro, aqui no Brasil sempre é maior tudo, né? E aí, se não cai na tributação, cai em cima de quem tá o dono do posto, né? Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, R$100, 4 fica, não é isso, Pedro? R$4 mais ou menos, pouquíssimo que fica ali para o posto para pagar a folha de funcionários, enfim. Energia então, elétrica. não tem como se chegar lá e falar assim, abaixa o preço aí, porque também ele sai no prejuízo, óbvio, porque ele faz, né, o comércio, a revenda, é lógico que ele fica prejudicado. E como o Pedro falou da questão da substituição tributária. Então, o Pedro acabou de falar para a gente aqui, né, que é feito o recolhimento de antemão lá no começo da cadeia produtiva. Como que é feito esse recolhimento? Se supõe um valor, né, a margem de valor agregado, se eu não me engano, o nome técnico correto, me corrija, Pedro, se for ou isso. Uma pauta, tem duas. Ou margem agregada, eu acho que é pauta, o combustível baseado em pauta fiscal. É estabelecido um preço médio e faz o cálculo. É cobrado sobre o preço médio, né? Essas são as duas possibilidades. É uma pauta, a gente chama de pauta, assim. E aí, para se chegar ao levantamento desse valor, que é recolhido o ICMS lá no começo da cadeia produtiva, obviamente se considera essas condições mercadológicas, né? E o preço está muito caro. Eu acho assim, na resposta, né? Mais justos. Porque não importa se o preço da gasolina está R$6, R$5, R$20, o imposto é o mesmo. O ICMS, o que acontece? Ele é perverso aqui, porque a gente tem 27%. Então, toda vez que a gente aumenta R$1 do preço de combustível, eu estou aumentando 20%, 20%, um exemplo, né? 20% de aumento de preço do combustível, eu aumento 20% o ICMS. Ele é proporcional. E ele passa a ser injusto, porque o preço está tão alto, tão alto. Já penalizei o consumidor com R$1 a mais no preço do combustível, eu ainda penalizo mais com 20 centavos para o fisco, mais 25 centavos para o fisco. Uhum. Uma coisa que eu gosto de falar do condomínio, as minhas palavras são condomínio, porque é muito fácil a gente identificar a relação condomínio com as pessoas, né? A relação do Estado com o contribuinte. Uhum. Os estados arrecadaram esse ano, comparado ao ano passado, 20% a mais. Então, às vezes, a gente está reclamando, assim, os estados, vai baixar o preço do ICMS, eu vou me prejudicar, né? Um exemplo, né? Mas, fala assim, mas espera aí, aumentou 20% suas receitas, né? Dos estados, referente ao ano passado. Lógico que teve a questão da despesa também, né? Baixou um pouco de despesa, aumentou, tem todo um relacionamento de despesa e receita. Mas eu vou fazer uma brincadeira. Então, o condomínio conseguiu arrecadar 20% a mais. Você pode baixar a sua taxa de condomínio? Então, a discussão é essa. Então, os estados estão arrecadando mais, a economia está voltando, o combustível está altíssimo, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Lógico, tudo no Brasil é diferente, né? Estados Unidos, por exemplo, aumenta a inflação 1% nos Estados Unidos, aqui é 2%. Aumenta 2% nos Estados Unidos, aqui vira 4%. Né? Então, a gente sabe que aqui as proporções são sempre maiores. Mas a inflação tem no mundo inteiro. E a gente que contribuinte, né? Contribuinte, taxista, qualquer outra pessoa que usa um veículo ou a própria economia,
vai continuar aceitando que toda vez que aumenta R$1 no preço do combustível, aumenta 25 centavos no ICMS, já o governador do estado vai sentar em cima de dinheiro, não vai ter o que fazer, né? Porque de tanto dinheiro que a gente vai arrecadar, porque o combustível, infelizmente, é algo necessário, né? Não é que o taxista deixa de pagar combustível. Como é que o caminhoneiro deixa de pagar diesel? Então, por mais caro que seja, lógico que a gente vai diminuir, né? Aquela pessoa que pegava o carro para ir na padaria do lado, talvez ela vá de bicicleta, vai a pé. A gente vai substituindo, né? O arroz, como é que é? O feijão tá caro, vai para lentilha, né? É a vida. Isso diz muito respeito, inclusive pode ser um tema para um próximo podcast nosso aqui, da questão da relação de intervenção, né, dos tributos no comportamento dos contribuintes, a extrafiscalidade, enfim, toda essa interferência que a tributação faz na vida do cidadão, né? Muda a vida. Nesse contexto de combustíveis, por exemplo, você está desestimulando, né, de uma forma bem incisiva, por sinal. E eu fico também imaginando aqui que soluções, né, a gente poderia propor para contornar esse problema aí da alta dos combustíveis. Porque certas coisas, por exemplo, o cenário econômico, a gente tem que se moldar e se adaptar e passar pela fase, né? Não tem como controlar algumas coisas. Mas aquilo que está dentro da esfera de reajuste, por exemplo, né, de governo federal, governo estadual, né? A gente tem como interferir desse jeito, mas sempre lembrando que a gente já comentou aqui em outros podcasts que sempre que a gente tira de algum lugar, a gente coloca em outro, né? Eles fazem um remanejamento porque a máquina pública precisa ser custeada, esse condomínio. Então, se eu só visar aqui no combustível, provavelmente isso daqui vai para outro lugar. É isso aí.